Você anda meio desmotivado, meio abatido, sem vontade de treinar? Não é fácil manter a motivação com tudo que está acontecendo no mundo, não é verdade? Se você está buscando motivos e respostas para voltar a se motivar nos treinos, então fica ligado que esse é o episódio número 6 do Pod Corredor da Zoeira Cast. Solta a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Ah, o sucesso! 5 episódios e mais o piloto já foram suficientes para que meu telefone não parasse de tocar. Tá bom, são os bancos e as empresas me ligando para pagar o que eu tô devendo. Mas por aqui o sucesso e o sonho ainda custam R$0, então bora liberar a imaginação. E no meio dessas ligações sobrou um pouquinho de tempo para eu receber 2 convidados pra lá de especiais. O Thiago Freitas, corredor amador, escritor, coach, dono do Instagram, @titreinando. E eu devo ter esquecido mais alguma coisa aí, porque ele tá fazendo coisa demais por aí. Hoje em dia é melhor que Bombril, que em vez de 1.001 utilidades, ele tem 1.002 utilidades. Seja bem-vindo, Ti. Fala aí pra galera aí que está nos ouvindo. Bom dia, galera. Meu, prazer estar aqui, prazer de verdade. Obrigado pelo convite, Marcelão, Clebão, valeu. Tamo junto. Não sei se eu tenho 1.002 utilidades, cara, mas pelo menos se você precisar de qualquer conselho no sentido de lidar melhor com as suas emoções, trocar um chuveiro ou consertar uma máquina gráfica, pode contar comigo. Vai ser um barato essa conversa, mano. Vambora, pra cima. E temos aqui também o Kleber Gemel, corredor amador, triatleta amador, Ironman, advogado e dono do Instagram @CGIronman. Fala um oi aí pra galera, Clebão. Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, como preferir, na hora que vocês estiverem assistindo, ouvindo, enfim. Eu agradeço de coração aí mais uma participação do Corredor da Zoeira, do Marcelão, e espero poder, junto com o Thiago, acrescentar algo mais, motivar as pessoas, trazer as pessoas para as corridas ou qualquer atividade física e trazer esse pessoal, bora lá, saúde, energia e vamos que vamos. E hoje estamos aqui reunidos para te ajudar a encontrar essa motivação perdida nos últimos meses. Não, meus amigos, não existe uma fórmula mágica, um pod pirlim-pim-pim, para isso não. Mas existem formas de te ajudar a encontrar o que há muito tempo está perdido. Nessa semana que tivemos a quebra do recorde mundial no 5K, é uma ótima semana para a gente aproveitar e falar sobre motivação, superar os seus limites, superar algo que todos imaginavam ser impossível. E o Joshua Cheptegei, de Uganda, quebrou uma marca que já durava 16 anos. O cara mandou um 5K em 12 minutos, 35 segundos e 36 centésimos. Nada mais, nada menos que um pace de 2,31 por quilômetro. Algo realmente emocionante e motivador, não acham, meus amigos que estão aqui comigo hoje? Motivador é apelido, né, cara? Meu Deus do céu, como é que um cara corre a 2,31? Pelo amor de Deus, meu. Nem de moto. Queria uma bike pra seguir esse cara, meu. É algo que nem de moto eu consegui chegar nesse pace de louco. 2,31. Tá louco, mano. Não, esquece. E o cara fez 5K aí voando, né? E aí agora falam as más línguas ou as boas línguas que ele vai agora buscar os 10 mil também, né? Então, ele é o Bekele também. Ele é o cara, ele é o principal competidor pra bater os 10 mil também, né, cara? Como é que um cara consegue ser bom nos 5 mil e nos 10? O Kenny Bekele foi isso há muitos anos, né? Mas é que anos atrás. É o que a gente sempre falou, né? Tipo, o Bekele até então era outro, era um cara inatingível, meu. Exato. Eu falava, era um cara, tipo, não vai aparecer outro, vai aparecer cara destruindo as marcas. Mas você viu que demorou 16 anos, falo, né? É o que eu costumo dizer, né? Recorde é para ser quebrado. Exatamente. Então sempre vai ter alguém disposto a arrebentar para tentar quebrar o recorde desse cara. Mas, putz, coisa que eu costumo brincar, isso não é ser humano, né? O cara é uma máquina, o cara é um ET, no bom sentido. O cara é um mega master, ultra mega master, né? Eu acho isso sensacional. Enfim, a gente mesmo,
quanto que a gente não fica feliz quando a gente consegue fazer o nosso próprio RP. Demais. Né? E luta por isso, treina, fez em se 12. alimenta, descansa e corre atrás pra fazer um RP, que é algo que é só nosso, né? A gente não tá comparando com mais ninguém, é só nosso. Ele tá superando ele mesmo e todos os outros que já correram antes na história, né? Sim. O cara como eu costumo dizer, é o mito. É demais. É o surreal Mega Mouse. imaginar isso. Tipo, cara, eu de verdade, você fala assim, cara, eu sou o melhor do mundo e da história. Meu, é um negócio. Tipo, eu só quero ser melhor que eu. Tipo, já tava legal já, né? Eu já tava feliz de ser o melhor que eu. Pô, tava feliz. Já tá bom, né? Já tô feliz, velho. E é isso que a gente sempre fala, inclusive, Tia aqui que tá aqui junto com a gente hoje é um cara que sempre fala isso, né? Ser 1% diariamente melhora, né? Todo dia Ser melhor do que nós mesmos, né? A gente Todo não se dia. compara com mais ninguém. É todo dia 1%, mas o jogo desses caras é outro, né? É O jogo desses caras é outro. O jogo, completamente. aí é o jogo da altíssima performance. E aí- Na outra live, no outro podcast que eu participei, eu deixei como meu último comentário uma situação que, quando nós achamos que nós chegamos no nosso limite, nós descobrimos que podemos ir além. Acho que o Marcelo deve lembrar disso. Claro. E isso é uma coisa que é fato e me assusta um pouco também. Até porque eu fiz uma última prova que eu achei que eu cheguei no meu último limite, que eu cheguei no meu limite. Só que agora eu já tô pensando em coisa maior. E isso tá me assustando um pouco. Porque a minha última prova foi uma prova, para mim, pela minha idade, né, relativamente pesada. Só que agora o pior é que eu já tô começando a pensar um pouco. Já tô sonhando um pouquinho mais alto, ou bem mais alto, enfim. Então isso acaba. Quando a gente já acha que chegou no limite, a gente descobre que pode ir além. Clebão, eu já vou me intrometer aqui, mano. Já vou. Podcast, né? Manda Cara, bala. O que a gente não faz ideia ou a gente não reconhece é que a nossa mente é capaz de fazer a gente piscar, salivar, mandar sangue para as extremidades. Se você ralar o braço, ela te cura e a gente duvida da nossa capacidade de fazer uma corrida. A gente é limitado para falar assim, não posso mais que isso. Cara, a gente pode quase tudo. Sim, é aqui, ó. É na mente. É 100% na mente. É a cabeça que mente. manda. É 100% na mente. Esse É a cara cabeça que manda. Esse cara que correu a 2:31, ele acreditou que ele podia. No começo, o começo foi ele acreditando que podia. E ele virou e falou, é exatamente isso. As coisas acontecem duas vezes, uma na mente e outra na realidade. Se você colocar na mente que vai conseguir e treinar, o céu é o limite. Falando em mente e realidade aí, me dizem as maiores distâncias que vocês já fizeram aí na corrida ou em algum outro desafio além do que a corrida, né? A minha maior distância que eu corri mesmo foi a maratona. Eu fiz 2 maratonas, a SP City em 2018 e fiz a 42K de Floripa em 2019. E depois, em novembro de 2019 mesmo, eu fiz o Iron 70.3. Então foram as 2 maiores distâncias, né? Porque 70.3 equivale a 113 quilômetros. E é algo que eu nunca imaginei. Por isso que eu disse que quando a gente acha que chega no limite, depois a gente descobre que pode ir além. Então esse Iron 70.3, ele já, para mim, já era o meu limite, mas eu já tô pensando em um pouquinho além. Então, as minhas 2 provas foram essas. A sensação de quando eu completei a primeira maratona, 2018, eu vou ser sincero, eu me senti o cara, porque é uma sensação indescritível você completar uma maratona, principalmente para quem não tinha pretensão alguma de correr e tinha começado a correr há 1 ano e meio. Quando eu fiz a primeira maratona, eu tinha começado a correr há 1 ano e meio. Eu nunca imaginei, nem treino, eu só corria atrás de pipa quando era moleque. Só atrás de pipa quando era moleque, porque do restante, nadar eu nadava, mas correr não. E nadar não tem nada a ver com correr, são 2 estímulos completamente diferentes.
E então, assim, quando eu completei a primeira maratona, eu me senti o cara, né? Mas aí descobri que podia ir além e tal, e por aí vai. É uma sensação indescritível. A minha, eu corri 42 também, Buenos Aires, de 2018, sei lá. Acho que foi ali. Se eu fosse me perguntar, eu acho que foi ali que eu comecei a perceber que desenvolvimento humano era a minha praia. Porque eu fico imaginando e já estou desejando, o Clebão falou, que quando você chega numa distância, você quer um pouquinho mais, né? Eu enfrentei meus principais monstros durante o ciclo para maratona, que é quando você está treinando por horas e horas a fio sozinho. Então, seus principais monstros aparecem de que você não vai conseguir, de que você não é capaz, de que você não é isso, de que você não é aquilo. E eu me senti muito parecido contigo, cara. Nossa, me achei o máximo. E aí, 19 foi um ano bem desafiador no trabalho, eu não consegui correr nenhuma maratona, mas eu tô querendo migrar para esse universo que você falou aí de nada, pedala e corre, cara. É provável que pro ano que vem aconteça alguma coisa aí. É sensacional. Mas antes eu quero uma outra maratona, porque eu fiquei com um sentimento demais. Eu poderia ter dado mais, eu poderia ter ido melhor. Então, eu quero uma outra maratona. Era para sair esse ano, né? Mas esse ano acabaram as provas. Então eu acho que pro primeiro semestre de 21, alguma coisa assim, eu quero fazer uma maratona bem feitinha. E aí eu tô ganhando um amorzinho pelo pedal, pensando em voltar a nadar. Legal. Isso é algo além de corredor. Se precisar de algo em relação à natação, enfim, eu posso até talvez te dar uma força em relação a isso, porque eu gosto muito. Ah, não se preocupa, porque agora eu já tenho seu contato, agora oficialmente. Legal, a gente tá junto. Oficialmente eu vou te encher o saco. Pode encher, porque eu te ajudo e a gente treina junto ainda. Porra, você tá doido, meu? Não, eu vou comer, eu sou baby. Não tem problema. O Marcelo me conhece e ele sabe que eu sou pra qualquer tipo de treino. Vamos pra cima, então. O Marcelo já me fez cada convite, cara, de treino, que eu olho e fico falando, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo, cara? A gente tava falando de maiores distâncias, né? Eu também fiz uma maratona, né? E aí, nesse ciclo, tinha que fazer os longos e tudo mais. E era mais ou menos aí o mesmo ano e ciclo do que o Kleber, que ele ia em outra maratona que também era em junho, mais ou menos. Na minha foi em julho, é. Lá de Florianópolis. E eu fui lá na de Porto Alegre, que era tipo 15 dias antes. A minha foi em junho, é verdade. E aí as maratonas estavam mais ou menos lá no mesmo ciclo. E os longões iam encaixando, né? Tipo, as distâncias. Só que, cara, os meus treinos muitas vezes eram, tipo, com pace 7, pace 7,30. E o Kleber falando assim pra mim, cara, por que você tá fazendo isso com você? Não, cara, você é meu treinador, ele falou que tem que fazer o treino nesse pace, nessa distância, então eu tenho que acreditar nisso daí, né? E aí o Kleber me matando durante o treino, cara, aqueles treinos de 3 horas e meia. Aí quando ele fez a maratona dele, ele falou assim, cara, eu senti muito aquilo que a gente fez muitos longos juntos. Nesses muito lentos, isso me ajudou demais. E eu senti a mesma coisa lá na maratona, cara, que esses longos muito longos, assim, em horas e não somente na distância, ajudam você muito mais, porque a parte da sua cabeça, a parte da sua mente, sim, você tá muito devagar, e aí você não tem tempo de você olhar nada mais, você ouve sua respiração, você ouve o seu pé no chão, você ouve a árvore que tá balançando porque tem um vento, você tem tempo de você olhar tudo que tá à sua volta. E a maratona é realmente isso, você tem tempo de você analisar qualquer coisa que tá à sua volta. E aí vocês podem me falar histórias engraçadas que vocês já vivenciaram aí no mundo das corridas para contar para nossos ouvintes hoje? Quando eu comecei a correr, me chamaram para fazer uma corrida e eu nunca tinha feito uma corrida e tal, e eu fiz uma inscrição para 5 quilômetros, a Run the Bridge, e o meu primeiro treino para essa prova foi assim, eu terminei o treino, no dia seguinte era tipo assim, só dói quando respiro, porque doía tudo, né? Mas fui pra prova e tal, consegui correr 2,5 km direto na prova e comecei a andar. Quando eu comecei a andar, passou uma senhorinha de uns 70 anos, 80, mais ou menos por aí, e ela passou correndo por mim, olhou pra trás e fez assim pra mim: vamos, filhinho, corre, vamos, filhinho, né?
E eu fiquei naquela, eu não sabia se eu dava risada, se eu xingava. Xingar eu jamais faria isso, porque não é do meu feitio. E eu dei muita risada, cara. Eu comecei a dar risada e foi embora. Um outro fato engraçado também que aconteceu, que eu fiz um trail, né? Que chama Desafio do Tigre, foi em 2017. E tinha, acho que um mês e pouco que eu tinha começado a correr também, um mês e pouquinho, quase 2 meses. Foi uma prova noturna, no barro, foi no 4º Batalhão de Infantaria Leve, foi em Quitaúna, e foi uma prova à noite e tal, e a luz de lanterna. Então era assim, era obrigatório você levar a lanterna, se você não levasse lanterna você não corria, porque você não enxergava nada, era breu total e lama. E na noite anterior tinha caído uma tempestade, um pé d'água fortíssimo, então era barro, tipo, o meu receio, e eu com tênis tipo ASICS normal, um ASICS normalzinho e tal, e o meu receio era afundar o pé na lama, puxar e o tênis ficar. Mas não aconteceu, ficou. E aconteceu a mesma coisa. E foi minha primeira prova de 10 quilômetros. Poxa, um mês e meio depois fazendo uma prova numa situação dessa, né? E aí passou um senhor e a maioria dos participantes eram do exército. Então era aqueles caras fortão, tudo, né? Eu falei, eu vou virar barro pisado desses caras, né? Vou virar barro pisado, então... Mas, por incrível que pareça, eu, por ser mais leve, eu acabei, às vezes, desenvolvendo melhor do que eles, que eram mais fortões e tal. E aí me passou um senhor, devia ter o quê também? Mais ou menos uns 60, 70 anos também. Eu morrendo lá, cara, vamos jovem, não para não. Eu falei, pelo amor de Deus, já não tô aguentando mais. Ele, não, é só ali, ó, tá terminando ali. Só que, cara, esse ali não chegava nunca, né? Então foram esses 2 episódios, assim, que eu lembro que me motivaram bastante. E aí, Ti, tem alguma história pra contar pra gente também? Eu vou resumir. Eu vou mandar uma que, pra mim, me marcou. O Marcelo sabe, eu corro desde que minha filha nasceu, pra minha esposa não abandonar corridas, a gente comprou um carrinho e eu comecei a correr com o carrinho. E minha filha curte pra caceta, cara. Minha filha curte muito correr no carrinho. Só que ela começou a pegar gosto pelo vento na cara, né? E ela acha um barato o vento. E a gente tava correndo, cara, acho que era no Circuito Atenas, na Marginal Pinheiros. E, cara, eu peguei um vento contra. E aí vira meio que aquele paraquedas do Batman, né? Na hora que abre e bate o vento, o carrinho, puta, arrebenta com você. Arrebenta. Uhum. E aí eu tô me matando de fazer força na Marginal Pinheiros. Minha filha olha pra mim, ela olha pra cima e fala, vamos papai, mais rápido. E aí eu começo, eu não aguento. E aí a respiração, já não consigo mais falar. E ela, papai, mais rápido, papai, mais rápido. Eu olhei e falei, mano, você, tipo, desce aqui, corre você cacete, meu. Papai, você não vai correr? Ela olha e fala, papai, mais rápido. Aí de repente o vento corta, a hora que corta o vento, cara, te dá você vai... Você fala, nossa, agora segura que você também tá ferrado, meu. Você vai comer mosca, meu. É daquele último tiro nos 2 quilômetros e termina a prova. Mas eu me divirto até hoje com ela falando, mais rápido, papai, mais rápido. Eu falo, meu, não tô aguentando, cara. Você não tá entendendo, meu. Não tô conseguindo correr, filha. E ela, mais rápido, vamos, papai, mais rápido. E quem nunca a do Clebão, quem nunca foi ultrapassado por uma senhorinha ou por um senhorzinho que olha e fala, vamos filho. Você fala, meu Deus do céu, cara, eu achei que eu corria, meu Deus, não corro nada, socorro. Você acha que você tá arrebentando, que você tá indo, que você fala, nossa, eu sou o cara. Aí passa uma pessoa assim. Aconteceu um fato também uma vez na praia, eu era moleque, né? Tava eu e minha irmã e tinha um senhorzinho correndo na praia. Aí, de repente, eu e minha irmã, 2 adolescência, né? A gente virou e falou assim, vamos alcançar esse cara. Aí pegamos, saímos correndo para alcançar o senhorzinho, alcançamos ele.
Cara, chegou uma hora, tava os dois com a língua pra fora e o senhorzinho desapareceu na frente. Falou, quem é que corre atrás desse cara? Não dá, você não pega, não. Não tem idade. Vocês acham que idade é alguma coisa sobre performance, sobre quem corre mais rápido? Cara, não existe. Nada. Essas aí geralmente são histórias que a gente tá bem no início mesmo, né? Que a gente não tem ideia do que tipo, é rápido, do que é devagar, o que é resistência. Esses caras correm muito antes do que a gente imagina que existiria uma corrida, né? E aí a gente tem aqui hoje o Ti, que é um cara que motiva muita gente a mudar de vida realmente, né? E a dar uma reviravolta aí. Não deve ser muito difícil encontrar motivação dentro de você. Ou até quem motiva, todo mundo sofre um pouco com falta de motivação, Ti? Cara, motivação é muito bacana, porque é muito legal estar aqui, porque o esporte é um agente motivador absurdo. E eu me encontrei exatamente do jeitinho que eu falei quando eu estava treinando para maratona. Vários dos meus medos e dos meus receios vieram à tona. E baseado nisso, eu acabei desenvolvendo métodos para resolver os meus monstros, os meus problemas, os meus defeitos. E quando você treina para uma distância maior, que nem você falou, cara, você tem que correr às vezes por 3 horas e meia, a motivação vai embora no meio do caminho, né? Você já fala que, cara, onde é que eu tava com a cabeça quando eu fui me inscrever nesse treco? Eu fico imaginando um treino para Iron 70.3. Você olha e fala, cara do céu, meu Deus do céu, onde é que eu enfiei a cabeça para me inscrever nisso aqui, para treinar que nem um maluco? E você começa a perceber que tá tudo na mente. Tá tudo na mente. O teu poder de se motivar tá dentro de você. O teu poder de fazer diferente está dentro de você. E muitas vezes, todo mundo acredita que precisa estar motivado para começar. Cara, na corrida, quantas vezes você não acorda com aquela prova, acorda aquele domingo à noite, você ouve o barulho da chuva e você fala, meu Deus, eu não acredito que eu paguei essa inscrição. Mas eu já paguei, eu amo meu dinheiro, eu vou. Marcelo sabe. Eu vou. Dinheiro é dinheiro, meu jovem. Aí você fala, não vou jogar no lixo. E cara, você não tá motivado ali. Você não tem motivação, mas você levanta. A hora que você levanta e põe a roupa, a motivação começa a vir. Na hora que você chega na prova, que você vê lá mais 2.000 malucos embaixo de chuva, falando todo mundo na mesma pegada, você fala, agora eu vou. Pronto. E um frio desgramado. Um frio desgraçado. E aí, eu acho que uma coisa que vale muito a pena já deixar aqui claro, nem sempre você vai estar motivado. Às vezes você só tem que começar um movimento. E aí quando você começa o movimento, a motivação vem. Se você for esperar a motivação vir sempre começar quando você estiver motivado, cara, é pouco provável que você atinja grandes coisas na vida, não só na corrida, na vida. Então, muitas vezes, começa a se movimentar. Já é a primeira coisa que eu falo. Se movimenta. Eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, eu não corro. Eu corro pouco, eu sou lento. Cara, começa. É o que a gente sempre fala nos bastidores, né, Marcelo? Cara, é 1% melhor a cada dia. Não adianta você mirar o cara que acabou de bater o recorde mundial no 5.000 e falar assim, porque você nunca vai chegar lá. Mas se você olhar e falar, cara, hoje eu corri 100 metros, amanhã eu corri 110 metros, depois de amanhã eu corri 120 metros. Você não precisa correr 100 metros hoje e querer correr uma maratona amanhã. Esquece. Não. Esquece. Divide ela em pequenos desafios, cara. Primeiro, você não corre, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro. Faz isso de maneira regular e consistente. Tem dia que você não vai estar no pique. E se você se colocar um desafio muito grande, se a sua expectativa for muito alta, você vai abandonar no meio do caminho, porque você não vai conseguir enxergar um grande progresso. E quando você não enxerga progresso, a motivação vai embora. Você quer desistir, porque você fala, não é pra mim, não nasci pra isso. Então coloca pequenos desafios, começa um pouquinho, 1% melhor todo dia. Frase do meu mentor, cara, 1% melhor todo dia. Nada além disso. Você só tem que superar a você. E aí, aos pouquinhos, você começa a ficar motivado, você começa a ficar animado, né, cara? Eu já tô com vontade de levantar daqui e dar um trotezinho.
É O interessante Clebão aí é a que... mesma coisa que ele fez o Iron 70.3 aí, né? E ele falou sobre isso lá no episódio número 2 do Pod Corredor das Veracast também. E se a gente já acha difícil encontrar motivação pra um esporte, como é que a gente faz pra encontrar pra 3, hein, Clebão? Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo do que o Thiago estava falando agora há pouco, em relação a... tá chovendo, tá frio, de repente tá isso, tá aquilo. Eu ouvi ontem uma pessoa fazendo uma pergunta num grupo de corrida do Telegram. A pessoa perguntou, falou assim, gente, tá chovendo, e agora? O que eu faço? Eu quero correr e tal. A minha resposta é simplesmente, vai. Você não vai morrer por causa da chuva, entende? Você tá com vontade de correr, a sua vontade de correr, cara, a chuva vai ser o de menos. E quando eu tinha o propósito que eu estava treinando para as maratonas e para o próprio Iron, eu corri, por exemplo, para a primeira maratona, eu fiz os treinos praticamente na USP e o último treino eu fiz no Vila Lobos. Eu dei 10 voltas no Vila Lobos, que foi o último longo, são 35 quilômetros, que isso é cabeça. Você ficar dando 10 voltas num parque e não é fácil. E em relação aos treinos para Iron, aconteceu um fato assim interessantíssimo, porque eu fui para a Estrada Velha. Eu fui treinar na Estrada Velha, porque o melhor lugar para simulado para um triatlon é a Estrada Velha. Eu não conheço outro. Porque lá você tem a represa, você tem a estrada que você pode pedalar e a própria estrada que você pode correr. Eu cheguei por volta de 6h30 da manhã no Clube dos Borracheiros. Cheguei tinha sol, estava até uma temperatura agradável, com calorzinho, um sol. Eu nadei 2.300 ali, peguei a bike com sol, pedalei 72, só que quando eu estava no meio do treino da bike, fechou o tempo completamente, sabe? Deu aquela, porque ali é serra, deu aquela virada de tempo e de repente desabou o mundo. E eu estava pedalando, então eu não podia desistir. Você não pode desistir. Você está no meio de um treino, você não tem como desistir. E eu corri depois mais 16 quilômetros debaixo de chuva. Então, o que acontece? Se você pensa, tá chovendo, não vou treinar. Cara, desculpa, eu acho que você não está no caminho certo para um preparo para uma prova. Porque eu não sei se foi o do Marcelo, ou teve a maratona de Porto Alegre, de Poá, que choveu os 42 quilômetros em 2018, se eu não me engano, ou 19, eu não tenho certeza. Foi, acho que a maratona de Curitiba, que Não, choveu até alagou ali onde era o espaço de largada e tudo mais, e a galera foi embaixo de chuva a maratona inteira, com o pé encharcado, porque alagou a largada, enfim. Isso, eu sei que assim, o pessoal que chegou, muita gente chegou chorando por conta disso. Mas é aquilo, quando você treina, cara, não importa se esteja sol, se tem chuva, se tá calor, se tá frio, você tem que ir. Porque na prova, você tem que estar preparado para a prova. E na prova, você pode, por exemplo, Curitiba, que eu fiz em 2018, no final de 2018, a largada, eu estava junto com o Marcel, do Mania de Corrida. Ele pode falar isso. Nós começamos com calor, nós largamos 7 horas da manhã com uns 22, 23 graus em Curitiba, e nós calor. Terminamos a prova por volta de 16 graus. Ou seja, a temperatura despencou no meio da prova, começou a chover, muita gente passou mal, enfim. Então, assim, se você deixar de treinar por conta de chuva, cara, você tem uma forte tendência de não concluir uma prova. Eu vou abrir um espaço aí, então, pra gente fazer um debate, que essa é uma visão minha, tá? Que eu olho com pessoas que têm ali uns treinos regrados, certinho e tudo mais, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, uma vida mais regrada, elas têm uma tendência a se motivar com mais facilidade.
Essa é a mesma visão que vocês têm? Ou é só eu que tô viajando mesmo? Cara, eu acho que quem treina regularmente não se motiva mais fácil. Eu acho que é exatamente o oposto. Porque dá no saco, cara. E aí você... tipo... É isso, cara. Porque tem dia que você olha e fala, cara, eu não aguento mais treinar. Eu não aguento mais, eu quero descansar. E aí nesse dia... É o dia que você começa a usar esse negócio. Começa que a motivação vem, que é aquele dia que você levanta e você corre o primeiro quilômetro falando, putz, eu não acredito. E aí, de repente, a endorfina começa a povoar teu corpo e você fala, mas até que não é tão ruim. E você termina falando, cara, melhor treino da vida. Cacete, pô, deu certo. E você fala, é isso que eu queria. Quando você é muito regrado, eu acho que acontece muito isso, mas muito, de você levantar porque você acaba sendo regrado, não porque você tá motivado. Porque pra você ter esses treinos diários, você tem que ser mais disciplinado do que motivado. Você acaba olhando e falando, cara, eu sou disciplinado, porque a motivação, a maioria das vezes não tá lá, né? A motivação, a maioria das vezes não tá, pelo menos isso é pra mim. Quando eu fico muito pesado, que eu, cara, boto uma prova-alvo e falo, vou treinar que nem um maluco, porque eu tenho uma meta, sei lá, RP, ou eu quero ir bem, quer dizer, eu quero ir bem em todas, né? Mas quando eu quero RP, e eu fico nessa, eu sei que eu não vou estar motivado todo dia, mas eu sei que eu consigo enxergar a motivação lá onde eu joguei minha âncora, cruzando o pórtico com o tempo X. Aí, beleza, aí eu olho e falo, cara, você não tá motivado, mas tem um propósito maior. Tem algo específico que você deseja. Então levanta e vai. E aí você acha a motivação no meio do caminho. Mas sair de casa motivado, nem a pau. Eu não saio. Confesso, eu não saio. Clebão. Tá, até o Marcelo sabe, eu nunca treinei com assessoria. Eu nunca tive nenhuma assessoria, eu sempre montei meus treinos. Até porque para mim atividade física, natação, corrida, até a própria bike é um lazer e não uma obrigação. E eu tô pensando, eu vou dizer agora sobre o pensamento Kleber, o Kleber, tá? Não, enfim, não posso generalizar e nem devo, mas eu, a partir do momento que se eu me comprometer com uma assessoria, isso para mim vai se tornar uma obrigação e vai deixar de ser um lazer. Então, o meu pensamento é tênis nos pés e correr. Mas muitas vezes, para onde você vai? Não sei. Tipo, eu aprendi a conhecer meu bairro fazendo isso. Coisa que você só passa de carro, vira aquele algo mecânico que você nem percebe que abriu aquele comércio, ou que tem um comércio X, Y, Z, e por aí vai. A natação, eu monto os meus treinos de natação, porque eu já nado há bastante tempo, tem 8 anos que eu nado, então eu mesmo monto os meus treinos. Mas, e bike para Iron, eu comecei a treinar bike 3 meses antes, porque como eu falei na outra podcast, eu só andava de bike do Extra, bike de mercado. Eu não sabia o que era uma bike speed, que é completamente diferente de uma bike, de uma mountain bike de mercado, enfim. E eu não pedalava, eu pedalava quando moleque. Então, assim, uma coisa que eu tinha em mente que eu sempre levei isso para mim. Eu tenho a minha idade, tenho 44 anos, eu comecei a correr ou praticar esportes com 40 anos. Se for ver, por tudo isso que eu fiz é pouco tempo, não é bastante tempo, é pouco tempo. E o meu método é o seguinte, por exemplo, eu tenho que fazer um treino de 30K no sábado. Chegou no sábado, de manhã, acordei bem, eu vou lá e faço os 30K. Se eu não acordar bem, eu viro pro outro lado da cama e continuo dormindo. Eu não forço meu corpo. Mas deixa pro domingo. Domingo também não tô legal. Eu não faço. O que eu faço? Eu faço na segunda. Sendo que o meu pensamento, se de repente eu tivesse a obrigação de uma assessoria
ou qualquer outra coisa. Se eu fosse eu, Kleber, muito metódico, bitolado nisso tudo, eu teria saído no próprio sábado, não estando bem e forçando os 30 quilômetros e talvez me lesionando, me machucando, acontecendo qualquer coisa. Então, eu prefiro, eu tô bem, eu tô legal, eu vou lá e faço. Eu não tô bem, não tô me sentindo bem, não tô disposto, eu não faço, vou lá e faço outro dia e ponto final, e tá tudo certo, não me cobro. Concluo minhas provas, eu fiz provas, graças a Deus, assim, excelentes, o Marcelo sabe disso, consegui bater RPs, assim, coisas que nem eu nunca imaginei conseguir fazer naquele tempo que eu fiz, e foi treinando desse jeito. Contei muito com o apoio de amigos, a própria Iron eu treinei em circunstâncias e condições bem difíceis mesmo. O Marcelo sabe minha história, passando por momentos bem difíceis, pai na UTI, eu em fase de separação, enfim, foi tudo muito conturbado. Então não era todo final de semana que eu acordava com aquela disposição de pegar e sair correndo. Eu não queria nem sair da cama, pra falar a verdade. Mas com o apoio dos amigos, do Marcelo, Desirê, Léo, o pessoal do Corribando, outros grupos de corrida, me apoiaram e eu fui lá e fiz a prova. Mas então eu não tenho mesmo essa questão dessa regra. Sábado tem que fazer 30. Sábado eu vou lá e faço 30. Se eu estiver bem, ok. Se eu não estiver bem, não, eu não faço. Eu prefiro, por exemplo, eu gosto muito quando acontece uma coisa. O Marcelo chegou para mim e falou assim, cara, eu preciso fazer 25, 27, eu não lembro quanto, a pace 7. Isso para mim é uma motivação, eu acho legal isso. Aí eu vou lá e faço os 25, 27 com ele. E a gente vai correndo junto, a gente vai se divertindo, um puxa o outro e vamos que vamos e pronto. E lembrando da nossa aquela prova do ano passado, que nós fizemos a prova 21 quilômetros debaixo de chuva e um frio desgramado. E foi a prova mais legal que nós fizemos. Foi a prova mais fotos divertida. Aí sensacionais dela de lembrança, né? Não, as fotos que os fotógrafos tiraram rodaram o mundo. Porque a gente foi zoando mesmo. Se é o corredor da zoeira que está entrevistando, que a gente está conversando, foi literalmente a corrida da zoeira. Porque a gente chegava, cara, os fotógrafos tirando foto numa puta chuva, cara. A gente chegava, dava susto nos fotógrafos. A gente saía correndo, os fotógrafos lá, os caras tirando foto, a gente chegava bem perto deles, colava nos fotógrafos, fazia uma puta careta e desviava deles. Os caras tomavam cada puta susto, sem desmerecer o trabalho deles, sem prejudicar o trabalho deles, de forma alguma. A gente valoriza isso muito. A gente fez essa prova aí com pace tipo 6h40, 6h45, cara. A gente foi... Era só um treino meu que eu tinha que fazer os 21 quilômetros. Um dia antes o Clebão nem ia correr. Aí um dia antes eu não ia correr, não tinha sobrou nada. Uma inscrição pra mim. Aí eu liguei pra ele: ô Clebão, você tá a fim de correr uma meia maratona amanhã? Ah, mas onde? Lá no Pacaembu, lá, vamos aí, vamos. Qual que é o pace? 6h30, 7, cara, vamos só brincando na prova. E foi, cara. Eu tinha feito a meia maratona no dia anterior, na semana anterior. Vamos ali correr 21 pra brincar? Vamos divertir com 21? Vamos, cara, sabe? Porque eu tava treinando pra maratona. Então, pra mim, era 21 no final de semana, 25 no outro, 27, depois baixava pra 21. É a rodagem normal, né? Era uma rodagem normal. Então, tipo, eu já tinha corrido no sábado também. Então, eu já tinha corrido no sábado e corri no domingo também. Então, foi um negócio muito, muito engraçado. E é o que eu falo, as fotos rodaram o mundo. Até hoje, eu vejo um grupo que eu nunca vi na vida, aparecem as nossas fotos. E aí me questiona uma coisa aí, que nós aqui somos prova viva disso, a dificuldade de encaixar os treinos nas nossas rotinas malucas de trabalho.
horários apertados, agenda comprometida, mas a corrida, como qualquer esporte, ajuda demais no restante do nosso dia. Melhora seu rendimento no seu dia a dia de trabalho, baixa bastante a adrenalina, te faz ter um dia mais centrado e equilibrado, porque mesmo sabendo de todos os benefícios que a corrida traz pra gente, ainda a gente encontra dificuldades para seguir motivado. Resposta bonita ou resposta de verdade? De verdade, meu. Aqui é todo mundo de verdade. Não tem. Beleza aqui não tem, não, meu jovem. Cara, a real, pra mim, é que a gente não se classifica como prioridade nas nossas vidas. Então, a gente acha que o trabalho é importante, mais importante. A gente acha que tudo é mais importante do que a gente mesmo. Então a gente acaba falando assim, cara, eu não tenho tempo porque eu preciso trabalhar. Eu não tenho tempo porque eu preciso outra coisa. Eu não tenho tempo porque eu preciso tudo, menos ter um tempo para mim. Então você acaba olhando para o mundo, para todas as tuas relações interpessoais, para todas as tuas relações trabalhistas, e você fala assim, cara, minha saúde depois eu cuido, minha saúde depois eu vejo. Eu sempre fico para depois. E não distante, você acaba vendo tanta gente que vem para a corrida, por exemplo, que é uma porta de entrada super acessível e que está na mão de qualquer pessoa, porque se encontra com problemas clínicos, porque o médico fala que tem que ir fazer uma atividade física porque os exames de sangue estão com desvios, e aí quantas histórias qualquer um de nós ouve de pessoas que falam, cara, eu estava doente, eu estava depressivo, e a corrida me tirou disso. A corrida me mostrou um mundo diferente. A corrida me mostrou uma condição diferente. A corrida me fez lembrar que eu posso ter momentos somente comigo. A corrida me trouxe amigos, cara. Que é uma coisa que eu não via. A corrida me traz um cara, tipo o Kleber, que acaba de falar, cara, me motiva sair para correr com o Marcelo. Eu me sinto feliz por sair para correr com o Marcelo. Sim. Então você acaba encontrando... você acaba se negando, e isso, desenvolvimento humano trabalha muito, cara, porque você acaba se ignorando, você acaba sendo a sua última prioridade. E invariavelmente a gente sempre dá o exemplo, é o avião, cara. Se imagina no avião, quando a aeromoça fala lá, máscaras de oxigênio, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Vista a sua primeiro e depois em quem tá com você. Por quê? Normalmente, a gente olha para as máscaras de oxigênio e a gente quer sair colocando máscara de oxigênio no mundo. Se fosse um acidente aéreo, você ia colocar máscara de oxigênio em todo mundo que você gosta e você ia morrer asfixiado. Perfeito. E a corrida, esses momentos, eles são para que você tenha conexão com você, que você se coloque na prioridade, que você olhe e fale assim, cara, eu preciso ter um momento comigo. Então, nos meus piores momentos, antes de eu trabalhar com o que eu trabalho hoje, cara, eu tinha um cargo de gestão numa empresa alemã, sob pressão o tempo inteiro, cara, pressão monstruosa, quase sofrendo burnout, e a corrida me salvava. Eram as minhas pílulas de sanidade no meio de um universo caótico. Então, a corrida deixou de ser prazer para ser quase que um remédio. Válvula de escape. Para mim foi a válvula de escape, para mim era um remédio. Eu tinha que correr. Eu descobri na corrida que eu tinha que. E aí eu olhei e falei, cara, tem alguma coisa errada na vida, né? Se você tá correndo como válvula de escape, tem algo errado aí. Vai procurar. E aí quando eu comecei a procurar, eu falei, cara, esse trabalho dessa maneira talvez não seja o ideal para mim. Uma hora a corrida não vai ser suficiente, eu vou querer cair pro triatlon, aí o triatlon não vai ser suficiente, aí eu vou querer que outra coisa, que falta você tá escondendo, que falta tá te fazendo. Eu olhei e falei, cara, encaixa isso numa agenda maluca ou reencaixa a vida. E aí eu olhei e falei assim, cara, na verdade, eu optei por remodelar a minha vida. E aí eu olho para trás e falo assim, você precisa ter um tempo para você. Você tem que ter. Você tem que ser sua prioridade na vida. E é difícil. A gente inverte as prioridades. Né? A gente inverte muito. O cara que mudou minha vida, ele fala 3 coisas, cara. Saúde, família e trabalho. Não inverta essa ordem.
Não inverta. E a gente sempre inverte. A gente sempre Perfeito. coloca trabalho, família e, por último, se sobrar tempo, saúde. Se sobrar tempo. Se sobrar tempo. E não sobra, cara. A real é que não sobra. Então, quando você fala, cara, primeiro minha saúde, porque eu preciso ter saúde para cuidar bem da minha família. Tendo saúde, cuidando bem da minha família, invariavelmente eu vou performar no trabalho. A vida flui de uma maneira melhor, mais positiva. Mas a gente não se prioriza, cara. É por isso que quando você faz essa pergunta, como é que faz para se encaixar treino no meio de uma vida maluca? Prioridade. Você tem que ser sua prioridade. Exato. Se você não for, já era, meu. Já era, você nunca vai conseguir. Você coloca qualquer outra coisa no lugar da sua prioridade, como prioridade no lugar da corrida, no lugar da sua saúde. Você fala assim, não, eu vou fazer um curso X, mas é a sua saúde. Eu vou fazer um trabalho Y, mas é a sua saúde. Mas eu vou fazer não sei o quê, e a sua saúde. Eu já me peguei tendo que ir no mercado, Clebão. Eu preciso ir no mercado. Eu preciso passar no mercado pra comprar um negócio que nem precisava comprar. E aí, sabe quando você olha, você tá dentro do mercado, você fala, meu, isso aqui é prioridade na minha vida? Sério mesmo? O que eu tô comprando aqui? Que realmente vai mudar o todo. Aí você olha e fala, nada. Beleza. Refaz, volta. Repensa o que você quer da tua vida. Repensa quem você é de verdade, cara. Repensa o que você deseja de verdade. E aí você tem que se colocar no lugar que você merece estar. Porque o mundo não vai te pôr. O mundo não vai te colocar. É um fato. O mundo vai querer todo mundo vai querer que você trabalhe de acordo com as expectativas e necessidades dele. Sempre do outro. E não seu. Do outro, nunca sua. A única pessoa que pode te colocar como prioridade é você. Exato. É você. Se você aprender a dizer não, né? A sua prioridade tá nos nãos que você não diz, cara. E a gente... Aí a gente fugiria totalmente, porque a gente vai falar dos principais medos do ser humano, né? Um dos medos é de não ser aceito. Então você fala sim, muitas vezes querendo dizer não, porque você quer a aprovação do outro. É a necessidade de ser aprovado. E aí você tem que começar a olhar e falar, não, cara, é o meu tempo, é a minha verdade, é a minha vida. E aí talvez você vai ter que dizer não para algumas coisas que você normalmente quer dizer sim. Não, eu quero ficar bem com a pessoa. Não, cara, mas eu quero cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim, porque só quando eu cuidar de mim, eu posso cuidar melhor do outro. Exato. E a gente esquece isso, a gente deleta isso. Exatamente. Eu conversava com algumas pessoas que as pessoas estavam... eu preciso socorrer fulano, eu preciso socorrer aquela pessoa, eu preciso não sei o quê, eu preciso. Eu sempre disse, espera, calma. Se fortaleça para depois você socorrer aquela pessoa. Primeiro, esteja bem. Depois você socorre aquela pessoa. Exatamente. É isso que eu costumo usar como exemplo. Porque se a gente entrar nessa vibe, você vai olhar, isso é normal no ser humano. Então quem estiver nos escutando, se você estiver se identificando, não, fica tranquilo, você faz parte de, acho que 99,5% da população mundial. A gente tem uma mania absurda de querer concentrar muita atenção e dar muita atenção pro outro, porque a gente também não sabe muito como olhar para dentro, né? E a gente acaba fugindo para resolver os problemas dos outros, para não ter que encarar os nossos próprios problemas. E aí entra naquilo que a gente falou, que no treino, quando você treina para endurance, para maratona ou para provas maiores, você passa muito tempo sozinho. E aí você começa a encarar esses monstros que existem dentro da tua cabeça, de que você não pode, de que você não é capaz, de que você que as coisas não vão dar certo para você. E você começa... Quando você treina por 3 horas e consegue terminar, você fala, até que eu consigo, né? E você começa a vencer essas barreirinhas que as pessoas normalmente não encontram. Elas desistem, elas não se encontram motivadas nessa hora, elas não conseguem enxergar motivação nesse momento. Então, muitas vezes, o problema é que você tem que olhar para você e começar a pensar o que eu gosto, o que eu quero, e começar a dizer não pro mundo e dizer sim para você. E com essa chuva de motivação aí, essas dicas imperdíveis, cara, foi sensacional ouvir isso.
E aí a gente entra naquele momento já tradicional, informativo, cultural e divertido aqui do Pod Corredor da Zoeira Cast. Vocês sabiam que estimativas apontam que o número de corredores no Brasil pode chegar a ser até de 11 milhões? 11 milhões de pessoas no Brasil que fazem da corrida o seu esporte, fazendo com que a corrida seja um dos esportes mais praticados e amados do Brasil. Vocês sabiam também que em 1990 as mulheres representavam apenas 20% dos praticantes da modalidade no mundo e que hoje as mulheres já são a maioria no esporte? Vocês sabiam também que a Maratona de Boston é conhecida como a maratona mais antiga do mundo, mas na verdade ela é a segunda maratona mais antiga do mundo, porque a primeira é a Maratona Olímpica, que foi realizada pela primeira vez em 1896, e a Maratona de Boston é disputada desde 1897. Vocês sabiam também que a primeira maratona disputada em solos brasileiros, ela aconteceu em 14 de agosto de 1921. Sim, ano que vem chegamos ao centenário da primeira maratona em solo brasileiro. E a primeira foi realizada na cidade de São Paulo e é conhecida como a primeira maratona paulista. Meus amigos e minhas amigas, a motivação para fazer uma maratona a distâncias longas e se desafiar vem de muito, muito, muito longe. Então, não é hoje que a gente tenha que dividir o tempo com trabalho, família, amigos e tendo as nossas prioridades realmente importantes logo à frente, que a gente vai deixar a nossa corrida de lado, né, meus amigos? Então, Ti, muito, muito, muito obrigado por estar aqui comigo hoje, pela sua presença, por deixar um pouco do seu conhecimento compartilhado com quem vai nos ouvir. E um espaço para deixar o seu último recado aí, pode fazer o jabá, se quiser aí, aproveita, mano. Prazer. Já vi inicialmente, já peço desculpa se me alonguei demais em alguma das respostas, porque às vezes o raciocínio já vai lá na frente e já começa a olhar e falar, cara, por favor, cuidem de você. Minhas considerações finais é para quem estiver ouvindo esse podcast, cuide de você, cara, se priorize, pense em você, não que você vá abandonar o mundo, mas primeiro cuide de você, porque você só pode ajudar os outros se você estiver bem. Bom, meu Instagram é @titreinando. Eu estou nessa nova empreitada profissional, transformando a vida de algumas pessoas através do controle das emoções. Marcelão, obrigado pelo espaço, de verdade, muito obrigado. Foi um prazer falar com você, conhecer a história do Clebão. Já falei que já sabe que eu vou pegar no pé dele aí para ele nadar comigo num futuro não tão distante. Vamos, tamo junto. Galera, cara, corram. Correr é libertador, meu. E para quem falou ontem no grupo Telegram aí que não gosta de correr na chuva é mais libertador ainda, meu. É uma delícia. Não tem nada melhor que isso, pelo amor de Deus. É uma delícia. Não ignore isso, por favor, corra na chuva, corra no sol, corra no frio, mas corra, cuide de você. Abraço, cara, obrigado pelo espaço, obrigado de verdade. E precisando, tamo aí, tamo junto. Clebão, muito obrigado por mais uma vez estar aqui, já é a sua segunda participação nesse podcast, e um espaço para você deixar o seu tradicional recado aí final. Eu agradeço muito a participação, eu assisti todos os podcasts e confesso que eu tenho aprendido muito com as pessoas que têm vindo, têm trazido experiências novas, coisas que realmente eu não conhecia. E a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo, e o recado que eu deixo é para as pessoas nunca desistirem. Ninguém nasceu andando, então é um passo de cada vez, até porque se de repente você tentar andar e você não conseguir desistir, você nunca vai conseguir andar. E a corrida não é diferente. A corrida, ninguém nasceu correndo. É um dia de cada vez. E se você evoluir, como o Thiago disse, você corre um dia 100 metros, no outro 120, no outro 150, no outro 200. Muito em breve você vai chegar no objetivo, no que você quer, onde você quer.
E eu volto àquele recado anterior. Quando a gente acha que nós alcançamos os nossos objetivos, que nós chegamos no nosso limite, eu vou repetir, nós descobrimos que nós podemos ir além. E podemos. Tá? Isso é fato, é certo. Isso, tanto que isso serve não só apenas para a corrida, mas serve para quanto a sua vida pessoal, profissional, para vários âmbitos da vida. Quando a gente acha que chega a falar, não, eu cheguei no meu limite, aí chega no dia seguinte você fala, não, eu posso ir um pouquinho mais. E você consegue. Então esse é o recado final que eu deixo. Parabenizo o Marcelo pelo canal, pelo Corredor da Zoeira, pelo Thiago, puxa, trouxe informações assim imprescindíveis, ótimas informações, aprendi bastante mais uma vez, e é isso aí, vamos seguindo, parabéns a todos, uma excelente semana a todos, excelente final de semana, porque se fosse vai para sexta-feira, né? É isso aí. Então, excelente final de semana a todos. Aí eu acho que por hoje é isso aí então, meus amigos e minhas amigas. Se tiver sugestões que queira ouvir por aqui e se quiser acompanhar mais o Corredor da Zoeira que vos fala, é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe uma sua sugestão não vira um novo episódio. Siga o Thiago Freitas no Instagram, @titreinando. Siga o Kleber Gemelgo no Instagram, @CGIronman. Gostei muito de poder compartilhar esses minutos com vocês. Espero que estejam aqui por todos os episódios. Abraço para todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima semana e tchau! I wanna make it a fair fight, but what you're saying just ain't right. No matter what words I choose, I lose.